Olá! Hoje a gente vai fazer um mergulho profundo na incrível máquina que é o corpo humano, especialmente durante aquelas provas de resistência. Com base no primeiro capítulo do livro Endurance Training, Science and Practice, vamos juntos desvendar alguns dos segredos fisiológicos por trás de feitos atléticos que parecem sobre-humanos. Pois é, o que será que está por trás dessa capacidade toda? Olha, com certeza não é só força de vontade, né? A resposta está numa sinfonia fisiológica super complexa que acontece dentro do corpo e é essa jornada que a gente começa a explorar agora. Então, para começar, a performance de endurance não depende de uma coisa só. É um equilíbrio muito delicado, sabe? Uma colaboração entre os principais sistemas do nosso corpo, todos tendo que trabalhar em uma harmonia assim perfeita. Pensa só que interessante. Para conseguir se manter em movimento por horas, o corpo tem que, ao mesmo tempo, coordenar os músculos, gerenciar o combustível, levar oxigênio para todos os cantos e, ainda por cima, não deixar a temperatura subir demais. É uma capacidade multitarefa simplesmente impressionante. Ok, vamos começar pelo fator que talvez seja o mais crítico de todos. Vamos imaginar o corpo como um motor de altíssimo desempenho. O que define o tamanho, a potência desse motor, é um elemento fundamental: o oxigênio. E aí que entra o famoso VO2 máximo. Ele é basicamente a medida da nossa aptidão cardiorrespiratória. Em termos mais simples, quanto maior o VO2 máximo, maior a capacidade do nosso motor fisiológico de produzir energia e realizar trabalho. E para a gente ter uma ideia do que esse número significa, olha só. Atletas de elite masculinos costumam passar fácil da marca de 70. E isso, gente, é um outro patamar, um nível completamente diferente da capacidade de uma pessoa sedentária. É a assinatura de um motor de altíssima performance. Beleza, já entendemos o tamanho do motor. Mas não adianta nada ter o motor mais potente do mundo se não tiver combustível, certo? Então agora vamos entender como o corpo gerencia a sua própria crise de energia durante o esforço. O corpo trabalha basicamente com duas fontes de combustível. De um lado, os carboidratos. Pensa neles como uma gasolina premium, de alta octanagem. Queima super rápido, dá uma explosão de energia para momentos intensos, mas acaba logo. Do outro lado estão as gorduras. Aí já é como um motor a diesel. Queima mais devagar, é ótimo para longas distâncias e o estoque é praticamente ilimitado. O grande segredo do atleta é saber gerenciar essas duas fontes. Sabe aquela famosa sensação de quebrar ou bater no muro no meio de uma prova? Pois é, isso está totalmente ligado ao combustível. Essa exaustão que parece que vem do nada é, na verdade, o corpo dando sinal de que a gasolina premium, o glicogênio, simplesmente acabou. O tanque zerou. Mas espera aí. A fadiga não é só uma questão de músculo de combustível. Tem outro jogador muito poderoso nesse campo, um que comanda tudo: o cérebro. E aí fica a grande pergunta, né? A falha é puramente muscular? É o músculo que não aguenta mais? Ou existe um comando central que decide, por conta própria, puxar o freio de mão? É aqui que entra a teoria do governador central. A ideia é que o nosso cérebro age como um sistema de proteção. Ele percebe o estresse e, para evitar um dano real aos músculos, ele começa a diminuir os sinais elétricos. É um mecanismo de autopreservação extremamente inteligente. Certo, então já falamos do motor, do combustível, do comando central, mas ainda falta uma peça fundamental nesse quebra-cabeça. Durante o exercício, o corpo gera uma quantidade absurda de calor, e saber lidar com isso é o desafio final. Todo esse trabalho muscular intenso gera calor como consequência. E para o corpo não superaquecer, ele tem um sistema de refrigeração líquido simplesmente genial: o suor. Quando o suor evapora na pele, ele leva o calor junto. Simples assim. Só que esse sistema tem um custo. Perder mais de 2% do peso corporal em suor já leva à desidratação. E aí, o desempenho cai vertiginosamente. O sangue fica mais espesso, o coração precisa trabalhar muito mais forte. Ou seja, hidratação não é um detalhe, é essencial. Bom, e agora a gente precisa juntar todas as peças, porque a grande verdade é que nenhum desses sistemas funciona isolado. A verdadeira mágica do endurance está na integração perfeita de todos eles. E este diagrama, que vem do material original, mostra isso de forma brilhante. Veja como tudo está interligado. Vai do comando do cérebro, passa pela circulação e pela respiração, até chegar lá no metabolismo do músculo. O sucesso não vem de uma única parte excelente, mas sim da harmonia do conjunto todo. Então, para a gente resumir, o que define a fisiologia de um atleta de ponta?
É a combinação de um motor potente, o VO2 máximo, de uma alta eficiência para usar esse motor, o limiar de lactato, um gerenciamento de energia muito inteligente, um cérebro resiliente que aguenta a fadiga e um sistema de refrigeração que funciona bem sob pressão. No final das contas, o que a ciência nos mostra é o quão extraordinário e adaptável o corpo humano é. A questão que fica, então, não é sobre quais são os limites, mas sobre como todo esse potencial incrível pode ser explorado. Fica aí a reflexão. Valeu por acompanhar esta análise.